Bom, gente, vamos lá, dar continuidade então ao nosso curso de raciocínio lógico, certo? Vamos falando sobre princípios de contagem, beleza? Análise combinatória. E estávamos falando sobre aquelas questões em que a ordem dos elementos altera a natureza. Senhas, matrículas, protocolos, filas, né? Placas de veículos, e assim por diante. Classificação, números telefônicos, e assim por diante. E quando a ordem importa, Josmar, o que nós fazemos? Nós só multiplicamos as nossas possibilidades, ok? Vou fazer mais uma questãozinha aqui para a gente treinar. Vamos lá? Olha só. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos, menores que 5.000 e divisíveis por 5, podemos formar com os algarismos 2, 3, 5, 6, 7 e 8? Bem, nós estamos formando o quê? Números. Se nós estamos formando números, Josimar, a ordem importa. A ordem dos elementos altera a natureza, não é isso? Então, a formação de números, a ordem importa, a ordem altera a natureza. Então, quantos números naturais de 4 algarismos? Então, aquilo que eu preciso, quantidade de tracinhos, 4 algarismos. Algarismos o que, Josmar? Distintos, menores que 5.000. Então, se for menor que 5.000, como é que eu sei se o número é menor ou maior? Pelo primeiro algarismo, não é verdade? Para saber se o número é menor ou maior do que outro, nós olhamos o quê? Para o primeiro algarismo. E a quantidade também de algarismos, né? Mas aqui, ó, se eu quero menores que 5.000, né? Pode começar por 8? Não. Pode começar por 7? Não. Por 6? Por 5? Não, mas pode por 2 e por 3? Pode. Então, nessa primeira posição, as nossas possibilidades são os algarismos 2 e 3. Beleza? Para ser menor do que 5.000. Porque se começar por 8 é 8.000 e alguém. Se começar por 7 vai ser 7.000 e alguém. Se começar por 6 vai ser 6.000 e alguém, 5.000 e alguém. Agora, se começar por 2 ou por 3, aí tudo bem. 2.000 e alguém ou até mesmo 3.000 e alguém. Então, ok. Então, para a primeira posição, nós temos, Josimar, nós temos duas possibilidades. Mas também devem ser o quê? Divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, vamos lá. Quais são as nossas possibilidades? Pode terminar em 8? Pode terminar em 7? Não. Pode terminar em 6? Não. Pode terminar em 5? Opa, tem que terminar em 5. E 3 em 2? Também não. Então aqui, para a última posição, nós só temos a possibilidade, né, do algarismo 5. Ou seja, uma possibilidade. E eu não posso esquecer o seguinte, Osmar. Nesses tracinhos aí, não entra o número 5. Não entra o número 2 e 3. Entram o quê? Possibilidades. Nós só podemos colocar ali possibilidades. Então, para a primeira posição, duas possibilidades. O 2 ou 3. Para a última posição, uma possibilidade, que é o algarismo 5. Né? Agora, sem esquecer que os algarismos, ó, que formam os números, tem que ser algarismos do que, Josmar? Algarismos distintos, beleza? Algarismos distintos. Nós já usamos quantos algarismos? Já usamos 2. Usamos um na primeira posição e usamos outro na última posição. Já usamos 2 algarismos. Se nós já usamos 2 algarismos, sobraram, se no total tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós não podemos repetir. Se tem 6 possibilidades, já usamos 2, sobraram 4 e depois 3 possibilidades. Né? E pelo princípio multiplicativo, nós multiplicamos as nossas possibilidades. Que vai ser o quê? Né? 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 4, então 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 1 vai dar 24. Então,
nós podemos formar 24 números naturais de 4 algarismos distintos menores que 5.000 e divisíveis por 5, formado com os algarismos 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Belezinha? Então, 24. Perfeito. Próxima questão, vamos lá. Para entrar na sala da diretoria de uma empresa, é preciso abrir 2 cadeados. Cada cadeado é aberto por meio de uma senha. Opa, Josimar, formação de senhas. Senhas, a ordem importa. E quando a ordem importa, eu só vou multiplicar as minhas possibilidades. Beleza? A ordem importa. Então, se a ordem importa, a ordem altera a minha natureza. Só multiplico. Cada senha é formada por 3 algarismos distintos. Prestar atenção nisso, né? Algarismos, 3 algarismos distintos. Beleza? Nessas condições, o número máximo de tentativas para abrir os cadeados é. Então, nós temos, na verdade, gente, ó, nós temos o cadeado 1, né? Depois temos o cadeado 2. Então, observa. Para abrir cada cadeado destes, Josimar, são formados de 3 algarismos. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para abrir o primeiro cadeado, nós temos qual o número máximo de tentativas. Mas, Josimar, quem são as minhas possibilidades? Os nossos números, né? Os nossos algarismos, primeiramente, são chamados ao que? Algarismos arábicos. Porque são esses números aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessa forma, essa simbologia que nós temos aí são números arábicos, correto? Agora a questão é o seguinte, o nosso sistema é o sistema decimal. Por que o sistema decimal? Porque com esses números arábicos, nós temos 10 possibilidades, né? Que vai de quem? Vai de 0 até 9, né? De 0 até 9 nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 e 9. Então, nós temos 10 possibilidades. Beleza? Então, nós temos 10 possibilidades. Então, Josimar, eu posso pensar o seguinte, então. Para esse primeiro algarismo aqui, ó, desse código, dessa senha, desse cadeado, eu tenho quantas possibilidades? De 0 a 9, nós temos o quê? Nós temos 10 possibilidades, não é isso? 10 possibilidades de 0 a 9. Para o segundo algarismo, Josimar, né? A questão fala que são formados de algarismos o quê? Distintos. Então, para a segunda posição, se eu já usei um algarismo aqui, eu tenho 10 possibilidades, mas eu só uso uma possibilidade. Então, sobraram 9 possibilidades. Eu já usei outra possibilidade. Então, para o terceiro algarismo, que tem que ser também distinto dos outros dois, se eu já usei 2 possibilidades, sobraram o quê? 8 possibilidades. Então, para o primeiro cadeado, né? Para o primeiro cadeado, é só pensar o seguinte, eu vou multiplicar as minhas possibilidades. Então, Josimar, como é que vai ficar lá pra gente? Vamos lá. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Josimar, então nós temos 720, né, tentativas, né, no máximo de abrir o cadeado 1. Lembrando que são formados por algarismos distintos, né, algarismos distintos. Então, se é formado por algarismos distintos, correto? Então a ideia é o seguinte, nós temos aí 720 tentativas, no máximo. Agora vamos para o cadeado 2, né? Cadeado 2. Quando eu vou para o cadeado 2, é idem, não é isso? Mesma coisa. Então, para o primeiro algarismo, 10, já usei uma, 9, já usei outra, 8. Que vai dar o que também? 720. Então, eu tenho 720 tentativas no primeiro e 720 tentativas no segundo cadeado. Beleza? Então, tentei 720 no primeiro. Digamos que foi uma pessoa azarada, mas só acertei na última tentativa. Caramba, 720. Vou para o segundo cadeado. Só acertei na última tentativa também. Caramba, 720 mais 720, somando os dois aqui, Josimar vai dar o quê? 1440. Então, nossa letrinha B aí. Perfeito? Então, a ordem importa, Josimar.
senhas, matrículas, protocolos, filas, tudo isso, né? A ordem importa, beleza? Então, ficar o quê? Esperto, né? Porque se a ordem importa, é só o quê? Multiplicar as nossas possibilidades. Perfeito, gente? Próxima questão. Vamos lá. Fazer um pouquinho de questão de concurso agora, beleza? Então, olha só o que acontece. Em um campeonato de tênis, participam 30 duplas, com a mesma probabilidade de vencer, ou seja, com a mesma chance, né? Todas têm a mesma chance de vencer. Perfeito? Então, ó, em um campeonato de tênis participam 30 duplas com a mesma chance de vencer. Então, nós temos 30 duplas. Beleza. 30 duplas estão participando desse campeonato, né? O número de diferentes maneiras para a classificação. O que eu quero de você é que você aprenda a interpretar. Aquela energia que você iria gastar decorando fórmulas, eu não quero aqui. O curso aqui é diferenciado. Então, vocês, mas não quero, não precisa. Não precisa. Você vai perceber que nesse curso, nessa parte do nosso curso, né, que vai falar sobre princípios de contagem, né, análise combinatória, vamos fazer todas as questões, inclusive as questões de 2014 e 2015. E você vai perceber que a gente não vai precisar usar as fórmulas. O que eu preciso de você é só uma coisa: aprenda a interpretar. Como é que eu vou interpretar? Com as palavras, ou seja, olha só, classificação, Josimar. Quando se fala em classificação, a ordem importa ou não importa? Claro que importa, é só a realidade. No concurso público, digamos, importa ou não importa a classificação? Importa. No campeonato de tênis, importa ou não importa a classificação? Importa. A ordem não importa? Claro que importa. A ordem, ela altera essa classificação. Uma coisa é o Josimar ser primeiro, outra coisa é o Josimar ser segundo colocado, não é isso? Então, quero que você perceba isso, tá? Josimar, então, classificação, né? A ordem altera a natureza. A ordem importa. E quando a ordem importa, eu só multiplico as possibilidades. Porque lá na frente, quando a ordem não importar, além de multiplicar, nós iremos dividir. Beleza? Mas quando a ordem importa, eu só multiplico. A ordem importa, eu só multiplico. A ordem não importa, um pouquinho mais na frente. Então, a classificação dos 3 primeiros lugares é igual a... Se eu quero a classificação para os 3 primeiros lugares, então, ó, 1, 2, 3. Eu quero para o primeiro, e para o segundo, e para o terceiro colocado. Quantos podem chegar em primeiro lugar? Quantas possibilidades nós temos? Nós temos 30 possibilidades. Para o segundo colocado nós temos 29, porque alguma dupla já foi primeira colocada. Então, para a segunda colocada, né, para a segunda colocação aí, nós temos 29 possibilidades. E para a terceira colocação nós temos 28. Multiplicando 30 vezes 29 vezes 28, nós teremos 24.360. Então, letrinha A para a galera. Beleza? Classificação, a ordem importa. Eu só multiplico as minhas possibilidades. Vamos lá, questão 6. Em uma cidade, né, os números de telefones têm 7 algarismos e não podem começar por 0. Beleza. Já comecei a pensar o seguinte, Osmar, comecei a ler a questão e é nessa hora que eu quero que você comece, né, a interpretar já. Os números do telefones. Números, Josimar. Números. A ordem importa ou não? Uai, se eu mudar a ordem dos algarismos do meu telefone, você vai ligar para outra pessoa, não vai ligar para mim. Então, números, né, de telefones, principalmente, como a ordem importa, né? Como a ordem, ela importa. E quando a ordem importa, eu só vou multiplicar. Beleza? A ordem importa, eu multiplico. Aí fala assim, tem 7 algarismos
e não podem começar por 0. Beleza. Os 3 primeiros números constituem o prefixo. Ok. Sabendo-se que em todas as farmácias os 4 últimos dígitos são 0 e que o prefixo não tem dígitos repetidos, então o número de telefones que podem ser instalados nas farmácias é igual a... Olha só, nós temos o seguinte, 7 algarismos, 7. Os 3 primeiros constituem o prefixo. Não pode começar por 0. Os 4 últimos são todos 0. E o prefixo também não tem dígitos repetidos, então tem que ser todo diferente. Beleza, então aí ó, são todas as nossas restrições. Não pode, né? Começar por 0. O prefixo são os 3 primeiros. Tem que ser todo diferente. E os 4 últimos são iguais a 0. Beleza. Vamos lá. Bem, o nosso sistema é o sistema decimal. Então, de 0 a 9, nós temos 10 possibilidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 possibilidades. Então, para a primeira posição, pode o 0? Então, Josimar, 9 possibilidades. Para a segunda posição, nós temos quantas possibilidades? O prefixo é todo diferente. Ok. Mas eu já usei quantas possibilidades? Eu já usei uma, que está bem aqui no começo. Nós já usamos uma possibilidade. Sobraram quantos, Josimar? Sobraram 9. Uai, Josimar, por que não é 8? Ah, porque o 0 que não podia no início, agora ele pode aqui. Correto? Por isso que continua sendo 9. Não está repetido, não. Na primeira posição eu tenho 9 possibilidades porque o 0 não pode. Eu usei alguém. Quem eu usei, Josimar, na primeira posição? Não sei. Só sei que não foi o 0. Na segunda posição, eu só não posso usar quem eu usei na primeira, que não foi o 0. Por isso que volta a ser 9 possibilidades, porque o 0 que não podia na primeira, agora pode na segunda posição. Beleza? Então, na primeira posição, nós temos 9 possibilidades, porque o 0 não pode. Usei alguém. Na segunda posição, eu tenho 9 possibilidades. Eu só não uso quem eu usei antes. Mas o 0 que estava lá, agora pode na segunda posição. Já usei 2 possibilidades. Beleza? Sobraram quantas para a terceira posição? Ah, sobraram 8 possibilidades. Beleza? E sem esquecer o seguinte, os 4 últimos dígitos são 0. Mas, Josimar, nessas posições não entram algarismos, só entram possibilidades. Então, para a posição aqui, eu tenho uma possibilidade, que é o 0, uma possibilidade, que é o 0, uma que é o 0 e uma que é o 0. Porque só pode entrar possibilidades. Na primeira posição, eu tenho 9, porque o 0 não pode. Na segunda posição, eu tenho 9, porque o 0 que não podia no começo, agora pode no segundo. Só não posso usar quem eu usei na primeira posição. Já usei 2 possibilidades, sobraram 8. Porque o prefixo tem que ser todo o quê? Diferente. 9 vezes 9, 81. Vezes 8, 648. Vezes 1, 648 números telefônicos podem ser instalados nas farmácias. Letra D. Continuando, hein? Para aumentar a segurança no interior do prédio do TSE, foram distribuídas senhas secretas para todos os funcionários, que deverão ser ditadas na portaria para se obter acesso ao prédio. As senhas são compostas por uma sequência de 3 letras, retiradas do alfabeto com 26, seguida de uma sequência de 3 algarismos, escolhidos entre 0 e 9. O número de senhas distintas que podem ser formadas sem que seja admitida a repetição de letras não pode repetir. Qual é a outra cor? Peraí. Sem que seja,
mas admitindo-se a repetição de algarismos é igual a. Então, não pode repetir letra, mas pode repetir algarismo. Josimar, o que que nós estamos formando? Formando senhas secretas. E senhas secretas, a ordem desses caracteres, algarismos e letras, altera a natureza? Altera a natureza. Então, senha, Josimar, a ordem importa. E quando a ordem importa, eu só multiplico. Beleza? As minhas possibilidades. Então, vamos lá. Nós temos 3 letras seguidas de 3 algarismos. Letras 26 do alfabeto e algarismos de 0 a 9. As letras, Josimar, vamos lá. Não sendo permitida a repetição de letras, tem que ser diferentes. Porém, podendo ter repetição, o quê? Permitindo que repetir algarismos. Então, para a primeira posição, nós temos 26 possibilidades. Depois, nós temos 25 e depois 24. Algarismos, 10, 10 e 10. Porque pode repetir algarismos. 0 a 9 nós temos 10 possibilidades. Então ficou o que aí? Ficou 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 a terceira. Beleza? 26, 25, 24 vezes 10 a terceira. Resposta letra C. Ótimo. Senhas, matrículas, filas, tudo isso, a ordem importa. Vamos lá. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Acerca de contagens. Em um tribunal, os códigos... Opa, já comecei a interpretar, hein? Código, Josimar. Pergunto para você. Código, gente. A ordem importa ou não importa? Importa. Então, quando a ordem importa, eu só multiplico as minhas possibilidades. Eu estou criando agrupamentos. Agrupamentos em que a ordem dos elementos altera a natureza. Agrupamentos em que a ordem dos elementos altera, né, aquilo que eu estou fazendo. A ordem importa. E nesses casos, eu só vou multiplicar as minhas possibilidades. Aí fala assim, ó. Em um tribunal, os códigos que identificam as varas podem ter 1, 2 ou 3 algarismos, né, de 0 a 9. Nenhuma vara tem código 0. E nenhuma vara tem código que começa com 0. Nessa situação, a quantidade possível de códigos de varas é inferior a 1.100. Beleza? Então, nós temos aí um tribunal, os códigos, né, que identificam as varas podem ter 1, 2 ou 3 algarismos, de 0 a 9, beleza? Nenhuma vara tem código 0 e nenhuma vara tem código que começa com 0. Nessa situação, a quantidade possível de códigos de varas é inferior a 1.100. Vamos fazer aqui comigo. Olha só. Nós podemos ter códigos que tem 1 ou 2 ou 3 algarismos. O ou é o que, Josmar? Princípio aditivo, né? Nós temos então o princípio aditivo, né? Mais embaixo aqui. Podemos ter 1, 2 ou 3 algarismos. Beleza? O ou princípio aditivo, o e princípio multiplicativo. Então podemos ter códigos que tenha 1 ou 2 ou 3 algarismos, certo? Aí fala bem assim, ó. Nenhum código, né, começa com 0, né? Perfeito? Vamos ver lá de novo. Nenhuma vara tem código 0 e nenhuma vara tem código que começa com 0. Então, olha só. Não tem código 0. Aqui, ó. Não tem código 0.
E nenhuma vara tem código que começa com 0. Não pode começar. Não pode começar. Beleza. Então, olha só, Josmar. Ele falou que as varas não têm algarismo 0. Falou isso? Não. Falou que as varas não tem vara que começa com 0. Por que ele falou isso? Para as varas que tem só um algarismo. As varas que começam com 0. Ou seja, nenhuma vara tem código 0. Essa daqui. E nenhuma vara tem código que começa com 0. Mas aqui eu estou marcando aqui, pode ter 0? Pode, não tem problema. Só não poderia ter 0. Nessas posições aqui, digamos assim, se ele falar assim, ó, nenhuma vara tem código que possui algarismo 0. Não falou isso? Mas Josmar, ele falou que tem vara que não tem código 0, porque ele se referiu àquela vara que tem apenas um algarismo, ou seja, nenhuma vara tem código 0, se referiu à primeira aqui, ó, a primeira situação. E nenhuma vara tem código que começa por 0. Mas, porém, Josimar, nesses outros lugares que eu coloquei essa setinha aqui, ó, onde é a setinha, pode, 0 é possibilidade sim. Por exemplo, a vara 10, a vara de número 10, ela não é uma vara que é 0 e nem começa com 0. Mas o 0 do 10, ele não falou isso, ele não restringiu a isso. Quando ele fala nenhuma vara tem código 0, está se referindo à primeira situação. Aquelas varas só tem um algarismo. E nenhuma vara tem código que começa por 0. Tá aqui, ó. Então, fazendo agora, vamos resolver. 10 possibilidades, não é isso? Só que na primeira situação ali, Josmar, pode o 0? Não, 9. Então, apenas 9 varas que não tem 0. Verdade, que 0 a 9 tira o 0, né? 9 varas com algarismo não pode ser o 0. E nenhuma vara começa com 0. Então, 9 possibilidades. Falou que tem que ser distintos? Não. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades de novo. Porque aquele número que eu usei antes, eu posso dar de novo. Beleza? Para a terceira situação, 9 possibilidades que o 0 não pode. 10. Beleza? Porque aquele que eu usei antes, eu posso dar de novo. Beleza? Então, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 10 vezes 10, 900. Então, Josimar, o princípio aditivo vai somar as minhas respostas. 900 com 9 com 9, 999. Então, nós temos 999, né, varas formadas, né, em que não pode, formadas com 1, 2 ou 3 algarismos. Essas varas, nós não temos vara com código 0 e nem vara que começa por 0. Beleza? 999. Mas lá, nessa situação, lá no finalzinho do item, a quantidade possível de códigos de vara é inferior a 1.100. É inferior a 1.100? É. O item está certo, porque nós temos lá, Josmar, o quê? 999. Beleza? Então, nós vimos aqui mais algumas questões, certo? De contar. Vamos continuar ainda fazendo mais questões em que a ordem importa. Beleza? Aí depois iremos trabalhar com a ordem não importando. Belezinha? Daqui a pouco mais questões de concurso para você fixar o pensamento. Belezinha? E o raciocínio. Até daqui a pouquinho.